Olá amigos da TV Saravá Umbanda, estamos iniciando mais um programa, o ABC da Umbanda. Hoje nós estamos aqui no Núcleo Mata Verde e estou muito contente, estou recebendo aqui a presença do irmão, amigo, Rodolfo Gatapim. Rodolfo é lá de Curitiba, é um umbandista, um idealista, um homem que lutou muito pela Umbanda durante praticamente a vida toda dele. Tem um trabalho muito bonito lá em Curitiba e nós vamos aproveitar essa visita do Rodolfo aqui, né, para a gente poder trocar algumas ideias, conversar um pouquinho sobre a Umbanda. Rodolfo, estou muito feliz de te receber aqui, tá bom? Obrigado pelo convite. Fique à vontade para se apresentar aos nossos ouvintes, os internautas, os irmãos umbandistas que assistem ao nosso programa. Olá irmãos, meu nome é Rodolfo, sou de Curitiba. Temos em Curitiba um templo, a Aliança Universal Umbandã, que pratica uma série de ritos universalistas, ecléticos e ecumênicos. Entre esses ritos existe o rito de Umbanda. Enfim, a meta em todos os ritos, em todas as correntes de pensamentos expressas na Aliança Universal Umbandã é a fraternidade, a caridade e a evolução. Perfeito. Rodolfo, vamos aproveitar esse momento, né, essa oportunidade que nós estamos tendo, para você falar um pouquinho como você começou a sua vida na Umbanda, né? Por que você buscou esse caminho? O que foi que te levou? A nossa família ela é de tradição espírita, na época, na década de 70, kardecista. Eu nasci em 68 e desde os meus 5, 6 anos que junto à minha avó já fazíamos ritos ligados à espiritualidade. Eu cresci em família espírita. Aos 18 anos, eu fui no Catimbó de Pai Jeremias, um templo de Curitiba, no Cajuru, Capão da Embuia, que coordenavam as entidades do Cigano Pepe e dos baianos Zé Pilintra. Entrei, vi os pontos e me apaixonei. Deu estalo, né, o clique, deu aquele religar muito forte. De lá para cá, isso foi em 86, de lá para cá, a minha jornada é abraçar a Umbanda com muito carinho, com muito amor e tentar, através da Umbanda, desvelar a consciência e dar um salto quântico, um salto evolutivo em minha evolução e na evolução daqueles que compartilham conosco. Maravilha, maravilha. Aí, Aliança, quando é que você começou a atividade espiritual no grupo de vocês? Foi em 1992, onde um índio que trabalha conosco com o nome de Aimoré, roupagem fluídica de caboclo, de índio, ele orientou-me a fazer um rito de uma semana de jejum na mata, sozinho, né? E lá eu fiquei só 5 dias, 2 não consegui mais ficar, né? E não foi fácil, mas 5 dias eu achei que assim que já foi muito bom, né? E no último dia ele fez um rito de iniciação todo mental, onde me foi dado a condição e o grau de sacerdote em Umbanda, certo? Isso foi em 92. De 92 para cá passamos por várias transformações. Era ordem Luz de Aruanda, ordem esotérica de Umbanda e Quimbanda, Luz de Aruanda, e assim foi grau a grau, degrau a degrau, nível a nível, crescendo, evoluindo, entendendo, aprendendo. Isso eu creio é a grande meta, né? Nós aprendermos e através desse aprendizado melhorar os que estão ao nosso entorno. E ano passado, no dia 7 de janeiro de 2012, foi nos revelado a Aliança Universal Umbandã e a Ontosofia, que é uma corrente de pensamento que agrega em si várias correntes de pensamento de todas as eras da humanidade, no plano material e no plano espiritual. Nós vamos depois falar um pouquinho sobre a filosofia também, porque eu estou curioso, né, para conhecer. Vamos sim. Vamos continuar, voltar um pouquinho na Aliança e lá em Curitiba. Eu estive em Curitiba em 2008, acho que foi em 2008, 2009, agora estou me recordando. Eu fui fazer uma palestra e o Rodolfo tinha um espaço muito bonito lá em Curitiba, né? Tinha a loja, uma livraria, né? Um café e um templo em cima. E durante esse tempo todo da loja, muita coisa aconteceu, né, Rodolfo? Você podia contar um pouquinho pra gente essa tua experiência, esse teu contato com os umbandistas, né? Qual é o aprendizado que você tirou de tudo essa tua experiência? Eu diria que em 1993
quando o mesmo tutor astral, o Aimoré, ele orientou-me a abrir uma loja que pudesse fornecer artigos de qualidade e artigos realmente direcionados para o rito de Umbanda, que não mesclasse com outras correntes de pensamento do espiritualismo. Eu achei que seria uma jornada fácil, que ia abrir a loja, né, iria chegar o cliente e ele iria servir com a mercadoria indicada. Mas era um pouco mais complicado. Qual era o fator de complicação? O fator de complicação, segundo este mentor, é que eu deveria perfazer de acordo com a verdade, que é sempre transitória. A verdade, a expectativa é que ela sempre muda e não existe uma verdade concreta e absoluta. A verdade ela se desvela de grau a grau, de nível evolutivo, de nível consciencial a nível consciencial. E de acordo com a nossa verdade daquela época, a meta que teria o Rodolfo era de ter a loja e ali fazer uma doutrina. Sim. Aparentemente simples, aparentemente muito fácil. A pessoa entra, se ela estiver com uma lista que possa prejudicar alguém ou forçar alguém a quebrar o protocolo do livre-arbítrio ou do respeito à vida, deveria ser orientado. Eu fui ingênuo, achei que ia ser muito fácil. Não, isso aí é pouca gente que faz, não vai quase acontecer. Só interrompendo, então era um comércio voltado a material religioso, mas que tinha por trás todo um fundo filosófico doutrinário que durante as 8 horas, 9 horas de atendimento ao público, você estaria, de certa forma, passando uma mensagem, orientando as pessoas. Era essa a intenção. Passando uma mensagem e orientando. Aí o que estes 20 anos de comércio ligado à religião de Umbanda me mostrou? Que infelizmente 90% ou mais dos templos perfazem ritos de holocausto de animais. Isso é complicado também. Eu não faço, mas quando vinha a lista de uma iniciação para pai pequeno, para capitão ou para graduar sacerdote no templo, vinha lá a faca de corte, vinham os animais descritos, quer dizer, de uma forma hipócrita, a Umbanda, ela diz que não pratica o ritual de holocausto, mas eu afirmo com conhecimento de causa que, infelizmente, a grande massa ainda persiste em ritos primitivos e aliados ao astral inferior. Essa é uma questão também importante, né? E delicada, que é bom a gente ter até tocado no assunto, a questão do corte na Umbanda, né? Umbanda não faz corte. De acordo com a nossa verdade, sempre transitória, e de acordo com a verdade ministrada e aplicada a nós pelos tutores, Umbanda não faz corte. Existem outras correntes da espiritualidade, como o Candomblé, como o Locô, ou o tão famoso Umbandomblé, que na verdade não é nem Umbanda nem Candomblé. Eles deveriam dar um nome diferente, retirando o nome da Umbanda desse tipo de rito. Isso é um entendimento pessoal meu, a minha verdade pessoal. Portanto, sintetizando, ao nosso entendimento, sobre a luz da verdade que nos assiste, a Umbanda não realiza ritos que utilizem plasma, que utilizem animais, não faz ritos de holocausto. E deve ainda o umbandista, como um ser que tem uma interação com a natureza, com os sítios e reinos do nosso planeta, ser vegetariano, assim não maculando as formas mais evoluídas de vida. Esse é outro assunto importante que a gente já vai tocar no assunto do vegetariano. Nós aqui no Núcleo Mata Verde também entendemos que não faz parte do ritual Umbanda o sacrifício animal, né? Eu acho até que não tem fundamento para isso, talvez na nação, no Candomblé, nós entendemos isso, respeitamos, né? Uma religiosidade milenar, né? Que era feita na África há 4, 5 mil anos atrás. Entendemos até que o africano, na sua origem, no intuito de agradar as divindades, né? Dava o que ele tinha de melhor, ou seja, a comida, os elementos que ele tinha lá, onde ele residia. Agora, em pleno século XXI, né? No Brasil, no mundo ocidental, ainda mais na Umbanda que nós trabalhamos com espíritos, né? A grande maioria dos trabalhos do Umbanda nós trabalhamos com espíritos, seres que encarnaram e desencarnaram. E nós vemos alguns terreiros do Umbanda insistindo nessa questão, né? De querer fazer um corte, e muitas vezes até para entidades, né? Espirituais, e não para uma divindade, com aquela intenção que tinha o africano. Então aqui também entendemos que é desnecessário, né? Mas isso, você falou que 90% dos terreiros, essa foi a tua experiência. Em Curitiba, que é uma cidade que nós sabemos que é moderna, né?
as pessoas são cultas, né? Uma cidade que tem tradição nesse aspecto. Fala mais dessa experiência então, que você teve na loja com os umbandistas. Eu creio que o grande problema da Umbanda é a simonia, a barganha que os médiuns, os sacerdotes e os consulentes têm com o divino, com a divindade. Como se a divindade viesse até nós para resolver casos e causas. Creio eu que não. A divindade vem a nós para oferecer a nós uma condição de aprimoramento consciencial, moral, ético, estabelecendo junto à etnia, à coletividade que essa entidade atende, um código de conduta que realmente seja um caminho de ascensão, um caminho de evolução espiritual. Esse religar simoníaco, essa condição de você direcionar o teu mental, o teu emocional e elementos materiais a entidades para que elas perfaçam uma obra, né, que você está impondo, ao meu entendimento, não corresponde a uma verdade de uma pessoa espiritualizada, que realmente vivencia todo o arcabouço de sua espiritualidade, todo o arcabouço do conhecimento multimilenar que temos, que como espiritualistas acreditamos na reencarnação, não é nossa primeira oportunidade, e de encarnação em encarnação, a grande massa reagente vem repetindo, vida a vida, os mesmos erros, sem crescer, sem se importar com uma vida futura, com uma vida mais equilibrada, com um desligamento, como fala o hindu, da samsara, que é o ciclo infinito de reencarnações. Então eu creio que o que falta, ao meu entendimento, a massa umbandista, é acabar com a simonia. Por quê? Essa barganha, ela faz com que o médium se corrompa através do poder, através do dinheiro e através do sexo. Esses três fatores, que são elementos que corrompem a alma humana, são mais ativos no médium. Por quê? Porque ele tem uma série de energias em trânsito em sua energia interior, e essas energias em trânsito trabalham por lei de afinidade. Não tem como o médium ser um indivíduo desequilibrado no seu cotidiano, ser um péssimo pai de família, ser um péssimo amigo, um péssimo trabalhador, ser desonesto. Aí ele põe o branco, ele toma um banho de descarrego, põe o branco e está santificado, está beatificado para receber uma energia de luz. Eu não creio nisso, eu creio em lei de afinidade. O médium tem que construir no seu cotidiano uma egrégora, uma energia vibrante positiva, que quando ele chegue no templo, por si este egrégora já imante uma energia superior positiva, e que ambos, o direcionamento mente emocional, ascenso, tem uma condição de auxiliar. E o primeiro passo para isso é quebrar esse protocolo de simonia, de barganha entre médium e entidade. Isso é uma coisa importante, né? Essa é uma grande questão também, que eu acho que você tocou muito bem aqui no assunto. Eu acho que é importante a gente até registrar essa busca, né? As pessoas procuram Umbanda de certa forma como se fosse um comércio, né? Eles querem fazer uma troca com o divino, com o astral, com a espiritualidade, normalmente visando o objetivo material. Isso mesmo. Né? E isso é um grande problema com a Umbanda, né? Eu diria que sim, porque essa simonia, essa barganha que vem o consulente pedir, obriga o umbandista a trabalhar numa frequência muito densa. Essa frequência densa vai pegar entidades também densas, entidades que ainda necessitem de muita oferenda, até de cortes com animais, enfim, de coisas primitivas, em ritos primitivos. Então o umbandista e a Umbanda hoje é muito mal vista, muito mal falada. Mas por quê? Porque o outro inventa fatos, ou porque infelizmente ele apenas aflora esses fatos negativos que todo umbandista tem que olhar para si, ver e expurgar de si esses princípios simoníacos e primitivos. Perfeito, perfeito. Exatamente. A pessoa procura a Umbanda no primeiro momento, né? Porque ouve falar que vai na Umbanda e consegue tudo que ela quer, né? E nós sabemos que não é assim, não. Sabemos. Eu acho que talvez um caminho seria que os dirigentes, né, os responsáveis, procurassem passar para a assistência e para a sua corrente espiritual esse lado espiritual, né? Esse lado maior, esse caminho, essa busca, né? Para que as pessoas, pelo menos aqueles que se dizem umbandistas, né? Que entendam que tem um caminho maior, que a matéria é transitória, né?
Nós sabemos que todos passamos por dificuldades, por momentos difíceis, mas sempre há um significado por trás disso, né? Temos que vencer os lances da estrada de Jacó. Exatamente, perfeito, perfeito. Além do porte, você tocou nesse assunto que as pessoas procuravam uma loja, buscando objetos para isso. O que mais assim que você pode contar dessa tua experiência no comércio? Coisas assim absurdas, né? Vamos dizer assim, que a gente pode registrar aqui nesse momento. Causos absurdos. Por exemplo, o que vende numa loja de Umbanda? O que vende, o que sustenta uma loja, entre aspas, Umbanda, que de Umbanda ela vende muito pouco, o que realmente sustenta é ritos macabros e ritos de magia negra, como amarração, venda de caixãozinho, de bonequinho, de alfinete, aqueles pós de magia, ódio, destruição, morte, doença e etc. Que, diga-se de passagem, é só cal no ídolo, né? Mas quando você imanta, ele torna-se algo, entre aspas, sagrado e vai perfazer o que a tua indução mental indica. Existe muita gente procurando isso, doutor. Tem pessoas que procuram isso ainda hoje, em pleno século XXI. Que num dia cheguem na loja 10 pessoas. 8, no mínimo, para ser generoso, 80%. buscam o artigo para não fazer o benefício a si e, infelizmente, perfazer o malefício ao outro. Interferindo no livre-arbítrio do outro. Interferindo no livre-arbítrio do outro. Não com intuito positivo, com intuito negativo mesmo, querendo prejudicar a pessoa, ou não. Não é a magia negra no sentido de prejudicar. Querendo prejudicar. É a magia negra no sentido de querer um benefício para ela. Para ela. Independente do livre-arbítrio da outra pessoa. Perfeito. Que e o que mais vende é artigos para ritos ligados à sexualidade. Isso é o que vende. É a carência, né? Como é que a gente comenta aqui? É a dificuldade emocional que as pessoas têm hoje em dia, né? O desequilíbrio emocional. Vivemos a época do eu hoje, a época do egocentrismo. E o que observa-se? Que as religiões não estão mais incentivando os seus adeptos a irem para o nós. E que os templos de Umbanda deveriam dar esse incentivo de conviver o nós dentro do templo. E o que é o nós? O nós é todo esse macrocosmo, esse universo que nos envolve, e você tem que estar em harmonia com ele. E se você machuca esse universo, se você vai a uma mata, a uma praia, a uma cachoeira fazer um rito, e lá você deixa um monte de quinquilharia e bugiganga, você não está harmonizando-se, integrando-se, você está destruindo. Perfeito. Coisa que também ocorre. Nessa tua experiência, são 20 anos no comércio de material religioso em Curitiba, essas pessoas que procuram esse tipo de objetos são umbandistas, que se dizem umbandistas, frequentam terreiros de Umbanda, ou são pessoas que procuram sem ter nenhuma orientação? Não, eles frequentam, vão com as listas. Passaram num terreiro, vão num terreiro chamado de Umbanda, né? E daí vai orientados. Exatamente. Isso. Inclusive, veja, uma loja que vende vela de membro sexual masculino, vela de membro sexual feminino, aí um encaixa no outro, passa a fita vermelha, entendeu? Existe isso, conta um pouco aí, porque tem certas coisas, acho que até mesmo algumas pessoas que estão assistindo o nosso programa desconhecem, né? Existem trabalhos de amarração, onde se usam... Que é o que vende. Que é o que vende? É o que vende. Velas em formato de órgão sexual. Masculino e feminino. Existe isso para comercializar? Existe sim. E não tem vergonha de encostar o umbigo no balcão e pedir. É a busca por você ter aquilo que em verdade você não merece. E foram orientadas por dirigentes que se dizem umbandistas. Que se dizem umbandistas, que dizem que no centro deles é caridade, é fraternidade, é amor. Infelizmente, existe, claro, a boa vontade, mas do outro lado existe a realidade. A realidade é, infelizmente, os templos de Umbanda estão corrompidos pela ação simoníaca de entidades, médiuns e consulentes que visam apenas o seu bem próprio. Isso tem que mudar. Isso é uma denúncia, né, de certa forma, e não é uma pessoa inexperiente que nós estamos conversando. O Rodolfo, durante 20 anos,
teve atividade, ainda tem, é um umbandista e teve comércio. Então, é uma pessoa que viveu ali no dia a dia, sabe exatamente o que ele está falando. Fala embasado em experiência. E normalmente, essas pessoas que procuram isso não se preocupam muito se o outro é casado, nada disso. Não estão preocupados. É aquele egoísmo, aquele desequilíbrio o seu prazer a qualquer preço. O seu bem-estar a qualquer preço. Assim como ainda vende muito aquele pó de mudança. Fala um pouquinho que eu também desconheço o pó da mudança. Qual é o pó da mudança? O pó de mudança e pó de nojo, né? São pós que você mistura, faz um ritual e daí você joga na casa do teu inquilino, assim obrigando ele a mudar essa família, ou do teu vizinho que você não gosta. Sim. Agora a pergunta é, aos sacerdotes, aos médios que indicam que fazem esse trabalho, as pessoas que estão nos vendo e que fazem, como vocês acham que isso se processa no plano espiritual? Que tipo de entidade que vai colher essa emanação mente-emocional? Que tipo de entidade que vai pegar esse dito pozinho e vai executar a tua obra maléfica? Só pode ser uma entidade das sombras que depois vai cobrar você e vai te escravizar. É uma obra maléfica, realmente, né? Obra maléfica. É um absurdo. E o que mais me impressiona é essas pessoas, né? Esses dirigentes, não tanto a pessoa que vai lá, mas quem orientou ela a fazer isso, se dizem umbandistas. Então, realmente são pessoas que não estão preparadas, né? São pessoas que desconhecem o que é a Umbanda e qual a função da Umbanda, né? Eu diria até que são quimbandeiros, e não umbandistas, né? Eu diria que não é um fator de desconhecimento, é um fator de lucro fácil. Oportunistas. Lucro fácil. Pense bem, você está num salão, entra uma pessoa que está com uma carência, você oferece o complemento dessa carência, que em verdade ela não merece, não, ela já o teria, e lá em troca disso você cobra 100, 200, 300 reais para ser barateiro. Então o que ocorre? Ocorre que quem ganha 300 reais para uma hora de trabalho são poucos. Então é um serviço fácil, serviço de preguiçoso e serviço de pessoas sem índole e sem moral para ser sacerdote. Perfeito. Essa é mais uma questão importante. Você tocou no assunto que eu estava ia interromper, a questão do pagamento. Esses trabalhos são cobrados. Ninguém faz o mal gratuito. Achar quem faça o bem é difícil. Quem faça o bem gratuitamente é quase impossível. Agora, o mal sempre é cobrado, tanto pelo executor espiritual, quanto pelo médium magista material. É cobrado. Essa é outra questão importante também a gente tocar aqui no programa, porque a Umbanda, na nossa humilde opinião, ela é caridade, né? Trabalho espiritual deve ser feito gratuitamente. Eu acho que esse é um dos pilares da Umbanda, né? Então é mais uma denúncia, mais uma verdade que o Rodolfo está colocando aqui para a gente, de alguém que conhece bem esse meio, né? Que viveu isso durante 20 anos. Coisa séria, né? Mesmo naqueles terreiros ditos terreiros de Umbanda, terreiros sérios que nós conhecemos, essa prática é comum? Infelizmente, comum. Coisa grave, realmente é difícil. Em Curitiba eu conheço templos que realmente não utilizam o holocausto, que fazem a caridade, que não cobram, que fazem uma obra fraterna aos consulentes, à corrente e à comunidade. 4, 5. O resto, infelizmente, como eu falei, é resto. O resto, infelizmente, perfaz ritos escabrosos, ritos macabros. Depois os evangélicos apontam esses ritos, apontam esses defeitos, e eles são sectaristas? Não, eles estão tentando defender uma postura no mínimo cristã, que deveríamos nós, como seres ligados à espiritualidade, sermos o exemplo desta ação, e não sermos cobrados por nosso egocentrismo, egoísmo, luxúria e lucro fácil. Perfeito, perfeito. Perfeito. Concordo plenamente com a visão do Rodolfo, né? E nós aqui no Mundo Mata Verde procuramos sempre orientar espiritualmente as pessoas, né? Tem pessoas que nos procuram às vezes querendo as coisas, não, isso não é Umbanda, na minha opinião, não é Umbanda, não é assim que se faz. Você é que vai buscar, você é que vai fazer o seu caminho, né? Procura se encontrar com a espiritualidade, se equilibrar, que as coisas vão aflorar, né? É dessa forma que você vai conseguir as coisas, né?
no caminho, na lei de Umbanda, na lei de caridade, né? Abençoado pelos orixás, né? Pelo Pai Maior, né? Mas infelizmente nem todo mundo faz isso. E isso é importante, porque é uma cidade grande, deve ter muitos centros lá, né? Muito. De Umbanda, Candomblé e outros centros, muitas federações, aonde você nota nos templos e nas federações principalmente, que o que rola ali? Egocentrismo, briga por poder, sabe? Eu sou maior, eu sou mais poderoso, eu sou... Coisa que o eu sou dentro de um círculo fraterno não existe. O que existe? Nós somos. Perfeito. Essa é mais uma questão que a gente já vai tocar daqui a pouquinho. Vamos voltar à loja, à experiência do comércio. Já falamos do corte, do sexo. Teria mais alguma coisa em relação aos pozinhos também e tal? O que você tem a dizer sobre isso? Esse material que é utilizado, comercializado? Em 93, eu fui a um programa na Rádio Capital, na época, do César Guiança. E o tutor falou, vá que eu vou falar. Enfim, o que foi dito naquele programa? Que um bandista, em verdade, é um grande otário. Por quê? Você pense bem, alguém que compra defumador há 50, 60 anos no mercado, vocês sabem o que compõe um defumador? Duas coisas, serragem e cola. Pegar um defumador espiritual, um Hei de Vencer, um chama-dinheiro, um chama-freguês, o que pode mudar ali, quando muito, se for uma boa fábrica, é o corante. No mais, é apenas serragem e cola. Só, não tem erva, não tem erva, não tem essência, não tem nada, é só serragem e cola. O banho líquido, além de ser nojento, aqueles banhos que vendem em garrafa, esse absurdo, né, que tem o que é aquilo? Nas fábricas tem tonéis de 250 litros com água e dentro papel crepom. Papel crepom. Aí você coa, depois de um dia, dois, você coa e invasa e vende para o otário do bandista. Realmente é um crime, né? Contra a economia, né? É uma coisa grave. Gravíssima, e aqui está sendo feita a denúncia. É uma denúncia. Banho em erva, a maioria tem uma erva ou outra, mas o grosso é capim gordura e outros matos. Capim. Manuel, infelizmente, essa é a realidade do segmento do comércio dito de Umbanda. Porque a pessoa que está aí atrás do balcão, o dono, não é espírita, não é espiritualista, não é um bandista. A grande massa é, no máximo, católico. Então, para eles, a nossa religião não existe. O médium não existe. A espiritualidade, como nós entendemos, como nós assimilamos, como nós nos religamos a ela, para eles não existem. Se é só um comércio, comércio, é comprar e vender. Então, eles não têm preocupação nenhuma com a qualidade do produto. Nenhuma. Normalmente o fabricante e o comerciante também, muitas lojas não são bandistas, né? A grande maioria, olha, em Curitiba tem só a minha, que eu tive a ordem e até a bênção de fechar agora, que eu era obrigado a ter a loja, por uma questão filosófica, e tem mais uma pessoa só, ou duas, que tem loja de Umbanda, que é um bandista, que é nos bairros. Todas as lojas do centro, as grandes lojas da cidade, são de católicos. E estão literalmente nem aí para a qualidade do produto, para a qualidade oferecida ao umbandista. E como a maioria do umbandista não está nem aí para nada, não tem um conhecimento científico do que acontece, vira esse angu de caroço e esse desmando que é a Umbanda. O Rodolfo está mostrando para a gente, revelando aí, né? Fazendo denúncias aí sérias, né? Importantes para todos nós que somos umbandistas, né? Para que a gente tenha consciência disso, desse comércio que é feito, né? E que pouco importa a mercadoria que está sendo empurrada pelo cliente. Que normalmente as pessoas também que procuram não são, digamos assim, umbandistas, né? Foram no terreno de Umbanda, desesperadas, né? Buscando o que é uma troca, como nós já mencionamos aqui, e acabam fazendo esses absurdos. E as imagens também, existe muita imagem, né? Muita coisa comercializada. Existe muita imagem. Quando eu comprei a loja em 93,
eu vi aquelas imagens horrendas de Exu. Isso. Na época, todas eram vermelhas, de chifre, de rabo, né? Exato. E a pessoa se ajoelha na frente de uma imagem dantesca daquela e reza. Quer dizer, eu acho esquisito, né? Paz, amor, caridade e um símbolo dantesco. Aí eu liguei para, na época, a Imagens Bahia, conversei com todo que me recebeu muito bem, e eu propus a ele que ele colocasse cor de pele, tirasse o chifre, arrancasse os pés de bode, o rabo, e ele foi lentamente fazendo. E hoje já melhorou muito. A imagem, pelo menos, Sim. do nosso guardião ou do nosso Exu, não é mais aquela coisa horrenda que era 20, 30 anos atrás. Mas ainda é muito feio, hein, Manuel? É absurdo, a gente vê, é um né? absurdo. Né? E o absurdo mesmo é você que está nos vendo, que se diz umbandista, rezar para uma imagem que simboliza o demônio católico. Isso é um absurdo. Aí o evangélico católico, todo mundo põe o dedo na ferida e você fica bravo, mas a culpa não é deles. Exato. A culpa é sua, que pratica o arquétipo falido da espiritualidade. É perfeito, exatamente. É um absurdo. Às vezes a gente passa na frente de algumas lojas lá em tamanho natural, né, imagem do Exu, uma pombagira toda nua, né, os seios à mostra, ou Exu com casco, com rabo, com chifre. Quer dizer, para um evangélico que está passando ali, aquilo é um demônio. É um sincretismo que foi feito Manuel, o nosso guardião com o demônio. O sincretismo é errado. E Né? aquela imagem não é de um demônio? É de um demônio. Claro que é de um demônio. Ah, mas o meu Exu não é demônio. Se ele não é demônio, pega a imagem dele, jogue fora, quebra, joga no lixo e pratique a espiritualidade livre. Imagem é apenas um pedaço de gesso que simboliza e serve para dar um referencial ao teu mental e ao teu emocional. A partir da tua evolução, a expectativa é que você fique a cada dia menos ligado a essas coisas densas, a essas coisas profanas. Você realmente entenda que toda a magia reside num único lugar, dentro de você. Perfeito, exatamente. Aqui no Núcleo Mata Verde nós não utilizamos imagens, né? Não fazemos uso do sincretismo religioso e muito menos imagens de Exu e outras coisas, que sempre achei um absurdo, né? Nunca entendi essa relação do guardião com o demônio, com o Exu, do Exu com o demônio. Fizemos até um curso aqui, que existe até na nossa plataforma de ensino à distância, Exu, o Guardião do Tempo, onde nós procuramos mostrar para o umbandista o que é o guardião, né? O que é esse Exu, que nós chamamos de Exu, que trabalha na Umbanda. E fomos buscar elementos históricos, né? De onde vem esse sincretismo e como que ele entrou na Umbanda, qual foi o autor, o escritor que pegou e iniciou, que fez esse relacionamento, sabe? Fizemos uma pesquisa profunda sobre esse assunto, que no momento foge um pouco aqui da nossa entrevista, mas eu convido até todos os que estão assistindo, se quiserem buscar alguma informação, esclarecerem sobre esse assunto, procure o curso lá, Exu, o Guardião do Templo, que com certeza vocês vão ficar horrorizados, né, de ver os absurdos que foram praticados, né, durante esses anos todos. Isso vem dentro da Umbanda na década de 40, 50 e foi cada vez crescendo mais. Hoje em dia, eu acho que já chegou, já passou da hora, né, do umbandista olhar para cima, se espiritualizar, né? Vamos ainda mais um pouquinho falar da tua experiência e as bebidas comercializadas nas lojas, né? Como é que funciona tudo isso, Rodolfo? Conta pra gente aí. Vamos explorar bem essa área, essa vivência que o Rodolfo teve nessa área do comércio umbandista. Ao longo de 20 anos, muitas propostas de grandes sacerdotes de Umbanda surgiram. Eu te mando aqui os meus filhos de santos, os meus consulentes, você me dá 10%, 20%. Não posso. Isso existe também. Existe. Olha, a minha relação vezes. aqui, eu vou te pedir 18 garrafas de pinga, 18 garrafas de uísque, 18 garrafas disso. A pessoa leva lá no centro. Aí eu pego o material e não faço trabalho, eu venho aqui te vendo pela metade do preço de volta. Manuel, isso aí não é 1, 2, é muita gente enganando, muita gente fazendo. Agora, por que também ocorre? Porque o elemento que é o consulente ou o iniciado está buscando o caminho da facilidade e não o caminho da conquista. Então, claro, ele está disposto a pagar o óbolo, o valor para aquilo. Só que nesse caminho, a pessoa que vai associar-se é uma pessoa que tem uma moral igual ou tão duvidosa quanto a dele. Então, ladrão que rouba de ladrão,
tem 100 anos de perdão, porque você quer algo que não te pertence. Você vai a um centro buscar aquilo, o cara vai te dar. Se ele te enganar, ladrão que rouba de ladrão. Você não merecia aquilo e o cara não te deu. Agora, o lucro é fácil. E normalmente isso é feito até com os próprios filhos no terreiro. Nos rituais, nas iniciações, tem que comprar bebida, o dirigente manda ir lá, comprar e depois... Existe um sistema de comissionamento muito forte nas ordens. Existe. Interessante também. Acaba virando um comércio, né? Facilitando, né? De certa forma, esse absurdo, esse desvio, né? Da nossa religião. Bom, falamos bastante aqui já dessa vivência do Rodolfo e nós tocamos, né, durante a nossa entrevista aqui sobre a questão do vegetarianismo. Fala um pouco sobre a sua experiência. Você acha importante o médium se livrar da alimentação carnívora? Como é que você entende isso dentro dessa visão espiritualista e na Umbanda também? A orientação dos mentores é de que o ser humano é a soma do que entra e do que sai de sua boca, né? Então, o médium ele tem que zelar aquilo que sai, ou seja, ele tem que tentar sempre ser o mais sereno, o mais correto, o mais justo, o mais perfeito possível, assim aumentando a energia positiva em seu entorno. Ao mesmo tempo, ele tem que alimentar-se, sustentar a sua matéria, a sua massa carbônica, com elementos que tenham a menor evolução possível, para assim causar o menor impacto no macrocosmo. Assim sendo, o vegetal é muito menos evoluído do que um animal. Se for comer um animal, preferencialmente peixes de escamas, porque eles não têm a pineal. A pineal, segundo as grandes correntes orientais, é onde sedimenta-se a centelha divina e o princípio de evolução, o ânima do ser. Então, se vai comer peixe, coma um peixe sem escama, que ele é muito mais, entre aspas, evoluído do que os outros animais. Agora, evite mamíferos e animais terrestres, porque eles estão no seu espaço-tempo, na sua dimensão. Esses animais vão adensar-se em você. E, infelizmente, como a maioria dos ritos que envolvem a Umbanda, que envolvem outras religiões espiritualistas e que envolvem muitas correntes do baixo astral, utilizam o sangue. Se você está com um animal apodrecendo em você, que também na carne tem sangue, você tem um elo de comunicação, de ligação com essas entidades que estão à serventia das sombras, do umbral. Então é mais difícil para você, por mais que você tenha boa vontade, quebrar essa magia negativa. O médium vegetariano, ele tem uma facilidade num processo de desobsessão, de despossessão, num processo de libertação de si e de alguém, muito mais fácil, mais tranquilo, porque ele não tem tanta afinidade com esses elementos umbralinos. Perfeito. Como é que você entende, como é que você coloca no seu dia a dia, ou dentro da sua experiência como dirigente, né? Nós sabemos que as pessoas têm ainda grande dificuldade de se livrarem da carne vermelha, né? Como é que funciona lá no seu templo? O médium, para frequentar o centro, a sua casa, ele tem que deixar de comer carne? Ou esse processo é gradual? Explica. É gradual, porque veja, tem que deixar é uma lei. Se é uma lei religiosa, é um dogma. Você dogmatizou, você fatalmente acabou de engessar o direito ao pensamento do indivíduo. Maria era virgem, veio um anjo, copulou com ela e a engravidou. Eu sei, ao meu entendimento, impossível, porém é um dogma religioso. Se você quer ser católico, ou cristão, pentecostal ou neopentecostal, você tem que acreditar que Maria era virgem, você tem que acreditar que veio o anjo e que inseminou a Maria. E desta união nasceu então um Deus e um ser humano, um Nefilim, com que deram o nome de Jesus. Portanto, é um dogma, ou você crê ou você não crê. Ao nosso entendimento, o dogma inibe a liberdade de ação e pensamento do indivíduo. Então, o que é o correto? Uma orientação. Assim que for possível, o indivíduo, ele desvela, desperta, pratica e acende. Até lá,
Se ele tem a necessidade de comer carne, ele quer comer carne, é o livre-arbítrio dele. Mas, ao longo da jornada, ele vai sentir que os demais que buscam uma postura social positiva, familiar positiva, para consigo positiva e que são também vegetarianos, terão um processo de assimilar a conexão, ou religarem com o mundo ascenso, com uma facilidade maior. Ele vendo essa oportunidade de crescimento, geralmente ele há de tornar-se vegetariano e depois entende que a grande meta é preservar a vida. Um dos mandamentos é não matar, ponto. Não é não matar a um animal racional, é não matar. Não matar é não matar, então você não deve matar animais, claro, e entre eles o ser humano. Então é não matar, e é diferente de não matar animais racionais. Perfeito, concordo. Temos opinião bem parecidas, né? E na prática, você falou que a pessoa vai entendendo, né? E como funciona, por exemplo, a pessoa entra no centro, começa a frequentar, ela vai recebendo uma orientação, conforme você já nos esclareceu, mas daí ela começa a fazer alguns dias sem comer carne, dia de trabalho não pode comer carne. Como é que é esse processo no dia a dia? Como é que a pessoa pode, aos poucos, além do conhecimento, ir colocando em prática essa dieta vegetariana? Veja bem, nós temos o curso que é o Cavaleiro da Fênix. Fênix é aquela ave mitológica presente em várias civilizações e correntes de pensamento, que ela morre, gera cinza e depois renasce das cinzas. Então a ideia do curso é essa, é que a pessoa, ao longo de um ano de curso, com a matéria de sociologia, antropologia, filosofia, ciência da alimentação e daí a aula de espiritualidade da ciência, ela consiga compreender esse universo que está sendo exposto para ela. Ela achando viável, aí ela pode fazer a iniciação depois de um ano na casa. Perfeito. Aí a expectativa é que até essa iniciação ela teve o ano para aprender a desvencilhar-se de uma série de coisas em sua vida, entre elas a carne. Bem diferente daqueles terreiros, né? Que a pessoa chegou, já coloca na gira para girar e vamos trabalhar e vamos incorporar, né? A falta de estudo. A falta de estudo e conhecimento faz com que o médium venha a cometer erros, aonde se ele erra, ele pode comprometer a um consulente ou a vida de um consulente, então ele vai adquirir karma para si. E o sacerdote, por conseguinte, para ele, porque o sacerdote autorizou aquela pessoa não habilitada para fazer uma obra que ela não deveria estar fazendo. Então o conhecimento é fundamental, o estudo é fundamental. Um tutor tem toda a condição de vir e trabalhar com o indivíduo, falando coisas que o indivíduo nem sonha e sabe. Porém, para que isso ocorra, o indivíduo tem que estar preparado. O que é esse preparo? É você alinhar a faixa de frequenciamento emocional do médium, a faixa de frequência dos espíritos que vão acoplar, que vão energizar, que vão incorporar. E isso ocorre através de estudo, dedicação e mudança de conduta. Perfeito. Esse é um dos grandes problemas da Umbanda, né? Que nós, pelo menos na minha opinião, é a falta de estudo, né? A gente vê que existe, pelo menos nesse movimento umbandista, no conjunto dos terreiros, muita falta de esclarecimento, de orientação. E tem umbandistas que ainda acham que um umbandista não precisa estudar. Chega lá, incorpora, porque o caboclo, o preto velho, o seu Exu vai fazer tudo ponto final. E não é isso, nós sabemos. Né? É um café com leite, nem café nem leite. Exatamente. Olha, o grande problema é a falta de instrução dos sacerdotes. Por quê? O sacerdote sabe pouco, ao meu entendimento, a grande maioria. E inibem que daí o iniciado leia, porque se ele lê, ele entende. Ou não entende e tem dúvida. Se ele tem dúvida, ele pergunta. E infelizmente o sacerdote não terá resposta. Olha, eu sempre gostei muito de vender literatura analógica. Eu creio que é o caminho, é a porta de saída da Umbanda, desse molde simoníaco e umbralino que ela está. A boa literatura, né? A boa literatura. Não tem o livro de São Cipriano, a feiticeira de Évora, que é o que vende. É o que vende. Não é por aí. Que é o que vende. Não, esses não vai comprar, né? Compre boas obras.
Então, veja aqui, aí o médium chega, você indica uma obra, ou ele gosta, leve. Eu não posso, eu tenho que ver com o meu pai de santo se eu posso ler. Pai de santo não é Deus, até esse nome pai de santo já é um nome esquisito, né? Mas os sacerdotes de Umbanda são semideuses encarnados. Isso é uma coisa que tem que acabar. O primeiro passo para o auxílio verdadeiro é a igualdade. Existe um sistema de comando chamado sinarquia, onde o irmão mais velho e mais sábio coordena ou ora o menos sábio. Por que ora? Porque a expectativa é, se você é um bom mestre, como fala-se na linguagem culta, é que o teu discípulo, o teu iniciado, esfaqueie o mestre, ou seja, ele pegue o arcabouço do conhecimento dele, some ao arcabouço do conhecimento do mestre, nascendo um novo ser, mais sábio que o iniciado e mais sábio que o mestre, porque uniu o conhecimento. Só que, infelizmente, isso ocorre muito pouco nos centros. O sacerdote de Umbanda quer ser tratado como um semideus. Ele tudo pode, ele tudo quer, ele tudo resolve. Geralmente, centros assim são centros problemáticos para a sua evolução e para a sua espiritualidade. Perfeito, perfeito. Chegamos na hora de falar um pouquinho sobre filosofia, né? O Rodolfo tem uma proposta, um caminho novo, e já me falou alguma coisa. Eu gostaria que você esclarecesse mais essa questão da holosofia, né? Onde entra a holosofia nesse caminho espiritual que você vem percorrendo, e quais são os projetos futuros agora, Rodolfo? Até 7 de janeiro de 2012, há pouco mais de um ano atrás, a nossa instituição era a Aliança Universal Umbandana, e trabalhávamos sob a bandeira da Umbanda. Hoje a Umbanda, como se fossem as duas mãos, a Umbanda é um dos dedos. Por quê? Porque várias correntes de pensamento interagiram-se e formaram uma egrégora aonde trabalhamos com o cristianismo, o hinduísmo, o islamismo, o judaísmo. Trabalhamos ainda com várias correntes de pensamentos esotéricas e ocultistas. A soma desse conhecimento e a oportunização de você oferecer esse conhecimento aos assistentes, ao grupo de iniciados, aos médios da casa, faz com que, com toda a liberdade, cada indivíduo possa compor o seu código de conduta. Ou seja, se você tem uma afinidade com a Umbanda, você vai fazer um rito dentro do rito filosófico, onde o teu mental e o teu emocional, junto com a espiritualidade, vão criar o caminho da Umbanda, trabalhando mais com caboclos, pretos velhos, com crianças e com Exus. Agora, se você, apesar de todo o estudo, você quer trabalhar dentro de uma linha mais católica, você vai trabalhar com freis, com padres, com jesuítas, com freiras, no mesmo espaço. Se você fez a opção por um religar mais próximo do hinduísmo, você vai trabalhar com as divindades do hinduísmo. Se você fez uma opção pelo religar judaico, com o judaico. Então você para de... isso seria o primeiro estágio. O segundo estágio é conscientizar o indivíduo de que, na verdade, a opção não é dele, a opção é do mundo astral. Você está ali, um instrumento apto a canalizar uma série, um universo de entidades de todos os tempos e eras da evolução do nosso planeta e de outros planetas que podem vir para cá, que são as comunicações extraterrestres ligadas à espiritualidade, aonde você realmente é um canal livre. Atua em você a energia que quer atuar, e através dessa energia ascensa, dessa energia que vem trazer um legado de ascensão e evolução, você torna-se um instrumento dessa energia, sem dogma, sem vínculo, sem indução mental, sem indução emocional. Você é realmente um instrumento livre da espiritualidade. Por isso a filosofia é estudo do livre pensamento. Você vai estudar livremente várias correntes de pensamento, e através disto vai associar em você aquelas que você quer desenvolver, vai desenvolvê-las e vai trabalhar nelas. A verdade é transitória, e o verdadeiro filósofo muda a sua verdade muito rapidamente, porque está sempre aprendendo, sempre elevando e sempre crescendo. Então a filosofia é eclética, ecumênica, universalista e sem dogmas. Perfeito. Claro que, importante falar,
sem dogmas, mas existem considerações básicas: respeito ao livre-arbítrio, respeito à vida, respeito ao livre-arbítrio e à vida. Numa linguagem bem simples, um templo filosófico, um lugar onde se pratica filosofia, em termos mediúnicos, os médiuns estariam abertos às várias manifestações. Isso mesmo. O médium poderia estar trabalhando com um espírito ligado como você mencionou, aos freis, outro ao hinduísmo, outro à Umbanda. Isso é um espaço onde mediunicamente se manifestam qualquer tipo de entidade que tenha um compromisso com a ascensão e evolução consciencial. De luz, ligada na fraternidade branca. Seria isso. Num contexto não dos mestres ascensos da fraternidade branca, mas na fraternidade branca como no sentido da palavra mesmo, uma fraternidade de luz e evolução terráquea. Perfeito. E a filosofia, eu não desconhecia, né? Então eu estou até me aproveitando para me atualizar. Já existia a filosofia, é uma coisa nova, esse vínculo com a Umbanda, como funciona isso? Me explica melhor. Em 7 de janeiro, uma voz falou: filho, a partir de agora não mais utilizaremos o nome de Umbanda, e sim de filosofia. Desça, concentre-se que eu vou te passar as orientações. E ficou daí umas 3, 4 horas eu recebendo orientações e foi compilado ali o start, o início da filosofia. Fiz uma busca no Pai Google, né, e não achei nada que remetesse ao nome. Até estranhei, que é um nome, ao meu entendimento, quando eu ouvi, bem básico e simples. Passou uns 4 meses, apareceu a filosofia.com.br, que parece aqui de São Paulo, mas é ligada à medicina. Então não tem nada com religar ou com filosofia. Aí eu registrei no INPI o nome filosofia na categoria ensino e religião. Não havia registro e nem havia menção sobre isso. Né? Já existe o registro? Você já existe. Então a filosofia já registrou a marca Rodolfo. Aí nós alteramos o estatuto para de ordem de Umbanda, Luz de Aruanda, para Instituto Filosófico, e o mentor disse que ao longo da jornada da filosofia seriam criados vários núcleos, e ele deu a estes núcleos o nome de pretório. O nosso é Pretório Anis Dei, ou seja, Casa do Cordeiro de Deus. Perfeito, perfeito. Então existe a filosofia que é ligada com a medicina, e no caso particular que nós estamos conversando, a filosofia é ligada com essa questão espiritual filosófica. Isso, da espiritualidade. Da espiritualidade. O médium é um canal, é uma ferramenta, como você já explicou, onde se manifestam entidades de várias correntes espirituais. Perfeito. Agora, o médium em si recebe orientação, preparo, estudo. Como é que funciona isso? Ele tem que buscar o conhecimento, ele recebe o conhecimento dentro do templo, ele tem liberdade de estudar em várias fontes. Como é essa busca? Liberdade. Ninguém é dono da cabeça, da aura, da energia e da evolução de absolutamente ninguém. Liberdade. A pessoa, estando no templo filosófico, ela pode ir a um templo de Umbanda, ela pode ir a um centro kardecista, a Seixo Noyer, a um templo budista, pode ir à maçonaria, à Ordem Rosa Cruz, à Teosofia, à eubiose, enfim, é livre. Quanto mais ela buscar, maior é o pensamento. Maior o pensamento, maior o universo. O homem vê o universo do tamanho do seu conhecimento, sabedoria e imaginação. Então nós temos que conhecer, temos que vivenciar, temos que criar. Somos co-criadores da obra cósmica. A nossa responsabilidade é deixar aqui neste planeta uma obra melhor do que quando nós encontramos. E para isso tem que ter liberdade. Então é livre. Mas se ele quiser ir no centro de Umbanda, não precisa pedir. Ele é dono dele. Ele é dono dele. Ele vai e ele responde por isso. Se ele for num local onde ele venha a ter contato com forças negativas, seja na Umbanda, no Candomblé, seja aonde for, ele vai ter um problema que ele vai ter que resolver. Cada um resolve o seu problema. E juntos nós tentamos o quê? O auxílio fraterno de um orientar para que o outro resolva o seu problema. Porque eu não posso resolver o problema de ninguém. Eu posso, através dos mentores, dar um caminho para que o indivíduo resolva o seu problema.
problema. Esse paternalismo umbandista, esse pai de santo pater umbandista, passou da hora de acabar. Estamos numa nova era, numa nova consciência. Se a Umbanda não tiver uma reformulação de seus princípios, ela vai acabar. Por que ela vai acabar? Porque o ser humano passa a encarnar nesse planeta com uma tônica evolutiva maior, e religiões primitivas e arcaicas em poucos séculos não mais existirão. Perfeito. Era a pergunta que eu ia te falar depois, qual era a tua visão sobre a Umbanda. Já respondeu, antecipou a minha pergunta. Mas em relação à filosofia, o assunto é vasto, tem muita coisa para a gente conversar. Infelizmente não vai dar tempo, nós já estamos quase chegando no final do programa, mas eu gostaria até de uma outra oportunidade a gente falar só sobre filosofia. Eu sei também que você está publicando um livro, ou vai publicar um livro. Você quer adiantar alguma coisa para os nossos telespectadores? É o mesmo livro com dois conteúdos. Um conteúdo direcionado ao perfil umbandista. O nome do livro é Umbandã, a Sétima Revelação. E o outro é Filosofia. São em linguagens diferentes. Por quê? Se é Umbandã e direcionado ao perfil umbandista, ele terá uma linguagem mais religiosa. A filosofia, uma linguagem mais desmistificada e científica. Perfeito. Eu até esqueci, eu ia te fazer uma outra pergunta, vou aproveitar agora. No caso da filosofia, os médiuns, quando estão em transe, qual a finalidade? A entidade espiritual manifesta-se no médium, mas é para dar um passe, para descarregar, para dar uma orientação, atende-se o público, ou é só uma manifestação, um encontro com o astral? O rito da filosofia, ele desenvolve-se em 3 salões. As pessoas que vêm a primeira vez ao pretório, elas ficam numa sala, onde elas vão receber inicialmente o reiki, mãos fraternas, depois uma palestra de 1 hora sobre espiritualidade no contexto geral, que ela saiba o que é um médium, o que é um tutor, um espírito, né? Saiba o que é o fruto dessa comunicação, a sua responsabilidade em estar ali, os seus direitos e os seus deveres. O que é a lei causal, que é fundamental, né? O que é a lei causal, o livre-arbítrio, enfim, noções básicas em 1 hora passada. A segunda vez que ela vem, ela vai ao salão maior, onde ela fica durante o tempo de espera para ser atendido, ouvindo uma palestra. Essa palestra sempre tem um fundo de desvelar, conscientizar e despertar a consciência daquele indivíduo que está buscando auxílio em compreender que o auxílio está nela e que se existe um problema na vida dela, infelizmente, quem é o culpado, Manuel? É ela. Então nós vamos dar um caminho de solução. A solução está nela. Claro, existem obsessões, existem, infelizmente, trabalhos feitos, porque eu falei no início das barbaridades que os pseudo-bandistas compram, e com isso eles fazem magia negativa, e com essa magia negativa, ser negativa ou prejudicar. Então você vai limpar a pessoa, vai preparar a pessoa para seguir o seu caminho, agora com liberdade e com doutrina. Porque eu creio, aí uma coisa que o mentor nos ensinou, cremos que o indivíduo ficar olhando aquele circo de Umbanda não é legal. Aquele tempo pode ser muito bem aproveitado numa doutrina séria, numa preparação daquele indivíduo para absorver os problemas da vida. E isso tudo é feito nesse salão. Aí, no seu justo momento, esse grupo entra, é feito um rito de descarrego com fogo, onde fica todo o chão do salão em chamas, inclusive onde ficam as pessoas através do rito mágico do fogo. Aí, após esse rito, as pessoas voltam, continua a palestra e um a um entra e é atendido por diversas entidades de diversos povos, diversas etnias, diversas correntes de pensamento da espiritualidade que vêm para dar auxílio àqueles indivíduos. Que aí está a caridade, realmente despertar aqueles indivíduos a uma nova fase de compreensão da sua vida, a uma nova fase de vivência em sua vida. E no outro dia da semana tem o curso, que é o curso Cavaleiro da Fênix, são 2h30 por dia, de 1 a 2 vezes por semana, onde durante um ano a pessoa vai receber uma série de informações sobre filosofia, antropologia, sociologia, alimentação, espiritualidade, onde ao fim do curso a pessoa tem uma nova visão, sem misticismo,
sem a parte mítica, que o mito ele também inibe o crescimento da pessoa, né? Esses mitos criados, ó, Cristo é perfeito, Cristo é o filho mais velho, é o teu irmão mais velho, Cristo e Deus são a mesma pessoa. Isso são mitos. Esses mitos inibem. Se Cristo é tão bom assim, eu nunca vou chegar ao nível dele. Sendo que o espiritualista, ou a pessoa espiritualizada, tem que entender que ela tem que descobrir o Cristo, o Krishna, o Buda em si, pois nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres destes avatares. Cabe a nós sermos menos preguiçosos, menos ociosos e trabalharmos mais em nós. Como tem aquele símbolo maçom do primeiro grau, que é o aprendiz, e ele saindo da rocha se esculpindo, essa é a nossa meta: nos melhorar e melhorar esse logos que nos envolve. Lapidar a pedra bruta, né? Lapidar a pedra bruta. Esse programa é assistido pela TV Saravá Umbanda, no YouTube, na RBU, muitos lugares do Brasil e até em outros países. Recebemos e-mail do Japão, de Portugal, da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Uruguai. Se alguém que está nos assistindo quiser seguir a Holosofia, quiser criar um centro de Holosofia na sua cidade, se ele é um bandista e quer se transformar a casa dele em Holosofia, ou se ele tem um bando e quer fazer Holosofia junto, é possível. Pode entrar em contato com você. A Holosofia é eclética, ecumênica e universalista. Então ela abarca em si tudo que pode elevar a alma, a consciência humana. A Umbanda, como nós vemos e conhecemos, praticamos durante 30 anos, é uma Umbanda ligada a tudo isso. Então, creio que é possível fazer essa fusão, sem problemas, até mesmo com outras correntes de pensamento. Quem quiser nos contatar é holosofia.ning.com. Ali é um fórum, uma Ning, né, de uma comunidade, onde você poderá nos conhecer e conhecer as pessoas que hoje trabalham com a Holosofia. Seja muito bem-vindo. Agradeço ao Lucro Mata Verde, ao Manuel Lopes, a todo o staff mediúnico dele, por nos acolher com tanto carinho e amor, e a esta oportunidade de passar um pouco da nossa visão, que corresponde à data de hoje, pois a data de amanhã, a verdade sendo transitória, eu não sei qual será o nosso entendimento, mas eu peço ao Criador Ascenso, peço às forças universais, que continuamos a seguir grau a grau, degrau a degrau, essa escalada evolutiva na simbólica escada de Jacó, em rumo ascenso, para cima, crescendo e evoluindo. Muito obrigado. Perfeito. Eu agradeço, lembrando novamente o endereço holosofia.ning.com. É uma rede social. Rede social, obrigado. E a pessoa vai receber bastante informação. Isso. Rodolfo está indo para o Rio de Janeiro, né? Tem a intenção de se estabelecer lá no Rio. Então os amigos, os irmãos, os internautas que estão nos assistindo já estão com a faca e o queijo na mão, tá bom, gente? Um abraço para vocês, muito obrigado por terem nos acompanhado. Namastê. E até o próximo programa. Muito obrigado, Rodolfo. Muita paz, que Deus sempre te ilumine. A todos nós.